Hello everyone, eu sou a Teacher Natália, este é o meu canal para te ensinar inglês. Então se inscreva agora mesmo e não perca as dicas diárias que eu posto por aqui. Então a minha dica de hoje será sobre como formar perguntas em inglês. Esta é uma das maiores dificuldades que os meus alunos têm. Às vezes eles pensam, Teacher, mas como que fica esta pergunta? Então hoje eu vou te ensinar a ordem de uma pergunta e isso vai clarear e isso vai ajudar muito para que você agora aprenda a fazer perguntas de uma vez por todas. Então, vamos lá. Primeiramente, é só você pensar aqui comigo, ó. Teacher, é bem simples, é só inverter, não é? Exatamente. Então, por exemplo, ó, se eu falar assim, ó, she's a teacher. Ok, she's a teacher. Essa é uma frase afirmativa. Se eu quiser transformá-la na interrogativa, é só inverter, não é? Is she a teacher? É bem tranquilo. Então, você vai inverter o verbo e depois o sujeito. Então, aqui, ó, o verbo tá depois e primeiro o sujeito. Na pergunta, não. A gente coloca o verbo e depois o sujeito. Depois a pessoa. O sujeito é a pessoa. Ok, teacher. Tudo bem. Então, se eu perguntar assim, ó, what is she doing? O teacher, mas não começou com o verbo, começou com what. Exatamente. Então, qual é a ordem da pergunta? Sempre vai ser essa ordem aqui, ó. O W8 question. Então, o que é um W8 question? É o what, é o where, é o why, o how. Até o how, tá? O how, mesmo que ele não começa com o W8, ele faz parte do W8 question. Mais o verbo, mais a pessoa, né, que é o sujeito, e mais o verbo principal. Então, essa é a ordem de uma pergunta. Geralmente, é essa ordem que vai seguir. Então, por exemplo, ó, vou mostrar para vocês aqui. What are you doing? What are you doing? Então, eu tenho o quê? W8. Aqui eu tenho o verbo auxiliar. Depois eu tenho o quê? O sujeito. E depois eu tenho o verbo principal. Beleza, seguiu a ordem. Agora, se eu colocar aqui, ó. Does she eat chocolate? Agora eu tô usando um outro verbo, eu não estou usando o verbo to be. Então, olha lá, ó, does é o verbo auxiliar. Então, lembrem-se que se eu não tiver o W8 question, ele é opcional, eu vou começar com o verbo auxiliar. Então, verbo auxiliar, sujeito, verbo principal e complemento. Funcionou também, né? Então, does she eat chocolate? Mas e se eu quiser perguntar com why does she eat chocolate, por exemplo, né? Por que ela come chocolate? Então, eu tô usando why, eu tô usando o verbo auxiliar, eu tô usando o sujeito, o verbo e o complemento. Isso serve para todos os tempos verbais, tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro. Isso daqui é a ordem de como formar perguntas em inglês. Esta é a ordem. Siga esta ordem por enquanto. Que mais? Vamos lá. Agora, what does she do? Né? Se eu perguntar assim, o que ela faz? Né? Com que ela trabalha? É isso aqui. What does she do? É isso. Essa é a ordem de uma pergunta. Porém, se vocês tiverem, por exemplo, what are they talking about? Então, seguiu a mesma ordem, né? What, verbo auxiliar, sujeito, verbo principal. Mas vocês conhecem o about? O about, ele é uma preposição. Assim como to, for, in, on, at, isso se chama preposição em inglês. Sempre que vocês tiverem uma preposição, vocês irão colocá-la no final da frase, no final da pergunta. Ok? Por exemplo, where are you from? Essa daqui dá para saber fácil, né? O from é uma preposição. Where are you from? What are you listening to? Então, tá vendo? Ó, o to
ele segue o listen. Então, tá lá no final. What are you listening to? Where are you traveling to? Mesma coisa, preposição no final da pergunta. E aí, você já sabia formar pergunta em inglês? Coloca então uma pergunta nos comentários para que eu te fale se você acertou ou errou. E não se esqueça de me seguir para mais. Eu sou a Teacher Natália e muito obrigada por assistir meu vídeo até aqui.